Paulo, que eu ia perguntar agora, dentro da nossa estratégia, né, eu fico vendo, assim, por exemplo, a defesa, no caso aqui, eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado. Nós temos esse negócio, né, que se fala no Brasil, desde que se estabilizou a moeda, a gente caiu na armadilha da renda média, e de lá para cá, é o que eu cobro, né, e eu não consigo ver, de lá para cá eu não vi nenhum governo com uma estratégia de reindustrialização. Nós passamos por um processo de desindustrialização muito rápido, né? Muito rápido, foi uma coisa espantosa como a gente se desindustrializou. Hoje a indústria está, acho que 12% do PIB, isso em determinados momentos do ano, tem meses que ela está 10% ou até menos. E a gente tem que ter uma estratégia de reindustrialização. E a gente não entende por quê, né? Hoje até o presidente Lula falou sobre isso, né? Não entende por que não usar a indústria de defesa, que é uma indústria de inovação, que é uma indústria que tem um produto com alto valor agregado, fideliza seus clientes, e nós não entendemos por que isso, fora o fato de a gente não ter uma estratégia de industrialização. E só para complementar, ano passado foi lançado aquele PAC, né, de defesa. Eu fiquei maravilhado, defendi pra caramba, apanhei pra cacete, porque, pô, não tem recurso. Eu falei, não, tem, tá lá tudo especificado. Se olhar direitinho, cada programa tem o recurso do governo, e tem recurso do BNDES, da FINEP, etc., para pesquisa. Paulo, o que está faltando? Estratégia, o que está faltando? Assim, para que a coisa deslanche, para que a coisa ande. Primeiro, só resgatar que eu acho que tem várias histórias de sucesso no Brasil que são um exemplo disso que você falou, do papel da defesa, do Ministério da Defesa e do governo nisso, né? A Embraer, eu acho que é o melhor exemplo dessa história de sucesso. A Embraer só existe hoje porque lá atrás, primeiro se criou o Ministério da Aeronáutica, né, que demorou, foi o terceiro a ser criado no Brasil. Me corrijam aí se eu estiver falando besteira, e havia uma necessidade de correio aéreo enorme, né? Porque o país é gigante, para fazer correio aéreo a gente tinha que fazer aviões, daí que veio a ideia de fazer a Embraer, né, para integrar o território, não só pelo correio, mas por outros motivos, né? E o governo colocou muito, muito dinheiro na história da Embraer. Não dá para contar a história da Embraer hoje sem todo o investimento que foi feito no ITA, no CTA, né, todos os modelos que foram desenvolvidos com a engenharia, né, enfim, que foi desenvolvida por lá. Depois se privatizou, a Embraer, ela deslanchou ainda mais, mas também teve um papel importante do BNDES ali nos anos 90, né, que a Embraer quase quebrou nos anos 90, imagina o comandante Fariznato, foi por um triz que a Embraer não quebra nos anos 90, o BNDES fez um empréstimo fundamental para a Embraer, né, para ela se desenvolver, e ela tinha inclusive lá uma encomenda grande para aeronaves americanas, acho que da American Airlines, né, eram vários aviões que foram encomendados, e aquilo ajudou ela a se recuperar, e depois ela foi embora, né? Mas as últimas inovações que a gente teve, inclusive em aeronáutica, se a gente pegar esse KC-390, que é esse cargueiro de guerra super interessante da Embraer, também veio do PAC, né, de um programa do governo do Ministério da Defesa para desenvolver um cargueiro de guerra, né, que foi o cargueiro de guerra, estava falando aqui, o professor Ricardo, do KC-390, também foi desenvolvido a partir do PAC lá atrás, né, que é um baita sucesso e que botou hoje a Embraer em outro nível. Os caças Gripen que a gente tem produzido no Brasil, né, que finalmente ficaram prontos, parte dos caças Gripen são produzidos em São Bernardo, né? E a escolha da Gripen foi feita porque os suecos da Saab transferiram 50% da tecnologia do Gripen para o Brasil, para a Embraer e para fornecedores. Então a fuselagem do Gripen é feita em São Bernardo e o resto é feito lá em Gavião Peixoto, que é a fábrica da Embraer. Então, tudo isso para dizer o seguinte, foi tudo isso dinheiro do Ministério da Defesa, verba do governo para construir esses equipamentos militares, né? Que continua previsto no PAC agora, mas ainda num volume pequeno, professor Ricardo. É isso que nos frustra, né? Está previsto lá, tem no PAC todas essas verbas militares para desenvolvimento do Gripen, né? Da compra dos KCs, né? Inclusive havia um compromisso do governo de comprar acho que 25 KCs da Embraer, e isso aí foi reduzido para 15 KCs, se não me falha a memória,
né, porque o governo tem essa restrição fiscal, né, por conta do arcabouço fiscal, e aí ele precisa começar a cortar verbas, né, e esse é o problema. Né? Na verdade, o que nos restringe é o chamado desenho da macroeconomia brasileira. Então a gente tem um arcabouço fiscal que não permite que as despesas cresçam mais do que as receitas. As despesas têm que crescer a 70% das receitas no máximo, né? E isso acaba travando, né, todo o resto. Agora, é claro que é um pouco frustrante, porque a gente gostaria de ver o governo dando mais espaço para o investimento público, mais espaço para o PAC, né, mais espaço para investimento público, e é isso que precisaria para a coisa deslanchar de verdade. Né? A pergunta que você fez e aí, o que a gente precisaria fazer para que esses investimentos deslanchem no Brasil e para que a gente tenha, para que a gente aproveite toda a estrutura, porque o Brasil, é importante dizer que é o único país emergente, pelo menos aqui da América Latina, que tem uma estrutura industrial militar relevante, que tem capacidade industrial militar relevante. Nenhum outro país da América Latina chega perto do Brasil em termos de capacidade de produção militar. Né? Então a gente tem sim capacidade de fazer mísseis, lançadores de foguetes, estamos fazendo os submarinos com a transferência de tecnologia dos franceses, estamos fazendo os Gripen com a transferência de tecnologia da Saab, fazemos o KC, temos toda a linha dos Super Tucanos que a Embraer faz, que já é domínio tecnológico dela. Né? A gente precisaria de mais demanda pública, no fundo é isso. Né? Basta ver que o Pentágono gasta $1 trilhão por ano com o orçamento militar deles, e o orçamento do Ministério da Defesa, eu não tenho de cabeça o dado aqui. Mas assim, para não dizer que é ridículo, eu vou falar que é baixíssimo, tá? O que se gasta, né, o volume que tem ali, não vai chegar em 30, 40 bilhões de reais por ano, tá? Para vocês terem uma ideia das dimensões do número, tá? Não é 50 bilhões, mas eu vou chutar 50 bilhões de reais para arredondar a conta em 10 bilhões de dólares. Então, como é que a gente compara 10 bilhões de dólares com $1 trilhão, que é o que o governo americano coloca em orçamento militar? Ou que os chineses estão colocando? Os chineses já colocam algo como 300, 400 bilhões de dólares em orçamento militar. E grande parte desse orçamento militar, a gente sabe que vai para demanda de equipamentos bélicos e de tecnologias bélicas. Né? Eu costumo falar que, por exemplo, se você não conta a história da Boeing, sem contar a história do Pentágono. Né? A Boeing começou fornecendo aviões para o governo americano na Primeira Guerra, aviões que inclusive pousavam na água. Né? A origem da Boeing, que deu a primeira força da Boeing, foi o fornecimento de aviões na Primeira Guerra Mundial para o governo americano. Né? Então, essa demanda pública é muito importante. Quer um outro exemplo de país que está indo muito bem? A Turquia. A Turquia tem um monte de problemas, inflação, fora de controle, ditadura, tá uma bagunça completa. Mas a parte tecnológica e industrial da Turquia vai muito bem. Os caças turcos que eles estão desenvolvendo é um negócio fantástico. Mas tá lá o governo colocando essa demanda, colocando muito dinheiro público nisso. Né? Então, o que nos trava, o que nos limita, sem dúvida, é o tamanho da verba pública que vai para isso. Teria que ser mais, teria que ter mais compras públicas, mais investimento público, mais recursos para o PAC. Por outro lado, eu entendo que a gente não pode bagunçar o país, bagunçar a estrutura macroeconômica, não respeitar o arcabouço fiscal, etc, etc, etc. Então é um equilíbrio meio delicado, né? Porque eu não quero fazer aqui uma crítica que eu acho que é uma crítica fácil. O governo teria que quintuplicar o orçamento do Ministério da Defesa. Isso realmente ia bombar a nossa capacidade industrial tecnológica bélica. Né? A questão é, será que é possível quintuplicar sem bagunçar todas as finanças públicas, né, com inflação acelerando, né, tendo que subir juros, etc, etc? Eu acho que esse é o pulo do gato. Eu acho que o governo tem consciência clara do que a gente está falando aqui. E ele até gostaria, né, até você comentou do Lula, o próprio Lula tem mencionado isso. Acho que o governo até gostaria de gastar mais nisso, mas ele está segurando a onda para deixar a macroeconomia equilibrada, as finanças públicas equilibradas, especialmente com medo de inflação. Tá? Mas eu sou otimista, eu acho que a gente está no caminho. Se você olhar o BNDES, ele voltou a financiar muito produção industrial. Né? Se você olhar o PAC, é o que você falou, tem coisas específicas ali direcionadas. Então, eu acho que há uma... E é uma coisa curiosa, porque no governo Bolsonaro,
também era o caso. Se você olhar, o governo Bolsonaro, ele não abandonou o orçamento militar, o orçamento da defesa. Os projetos, mal ou bem, também continuaram, o que mostra que há uma sequência importante no Brasil. Acho que o Brasil não, né, tem risco da gente perder a Vibras, teve risco de perder perder a Embraer, né, que ia ser comprada pela Boeing. O Brasil está numa corda bamba, a gente tem que ser realista, a gente não pode perder. Eu estava esses dias numa banca de defesa de doutorado no ITA sobre a indústria aérea brasileira, né, e tem um dado ali que me chocou. O Brasil é o único país do mundo em que 80% da indústria aérea depende de uma única empresa, que é a Embraer. Ou seja, se a Embraer sair do Brasil, a nossa indústria aeronáutica vira pó. Em todos os outros países que têm indústria aeronáutica, França, Itália, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, em todos esses países não tem uma empresa que tem 80% das vendas e do mercado. Então, o Brasil tem um potencial muito grande, mas a gente tem que ter essa clareza de que é um equilíbrio delicado. Assim. Se a gente perde uma Embraer, danou-se. Se a gente perde uma Vibras, a nossa situação fica muito, muito complicada, porque daí a gente volta a ser um país emergente que tem nenhuma capacidade tecnológica militar, né?